Bom dia, boa semana, se bem que já estamos na quinta-feira, né? Observaram que houve uma mudança no nosso horário de segunda e quinta, agora estamos aí na quarta e quinta-feira. Mas a sequência praticamente é a mesma, tá? Só o dia aí que mudou. Bom, primeira semana após férias, né? Nós vimos na aula anterior, aula 40, né? O tenentismo, que se juntou a outros movimentos e outras transformações que foram colocando em xeque a Primeira República. Então nós chegamos aqui à aula 41, está na página 319, que é aqui o resumo que nós vamos seguir, e na página 12, que é o texto que você deve ler. Beleza? Bom, o título aqui, ó, Crise da Primeira República, Revolução de 30. Então veja, da proclamação da República até 1930, nós temos esse período chamado de Primeira República, que pode ser encontrado em vários livros também como República Velha. É um nome questionável, porque esse negócio de República Velha, Estado Novo, essa forma de tentar mudar a realidade pela aparência, né, pelo nome. Mas ainda persiste, tá bom? Pode ser chamado também de República dos Fazendeiros ou República das Oligarquias, sem problema, desde que você lembre que aquele comecinho com Deodoro e com Floriano, República da Espada. Tá? Por que essa república acabou? Por que a república do café com leite, a política dos governadores, o fenômeno, né, do coronelismo, tudo isso veio por terra. Na verdade, muitas dessas coisas permanecem ainda na nossa política, mas não é o que predomina, tá? Tivemos uma mudança. Para alguns, a mudança foi tão importante que foi provocada por uma revolução, que é a chamada e a famosa Revolução de 1930, ou simplesmente Revolução de 30. A grande mudança seria justamente o afastamento dessa elite agrária que monopolizava o poder, a elite, no caso, cafeicultura, São Paulo, sobretudo, em Minas Gerais, né? Café com leite. E um novo grupo, na verdade agora diluído em diferentes áreas da produção, na figura de liderança do Getúlio Vargas. Para outros, chamar isso aqui de revolução já seria um exagero, tá? Alguns livros, não vou dizer que são vários, mas alguns livros já falam que o correto seria falar de novo golpe de 1930. Mas o conceito Revolução de 30 é o que você vai encontrar nos livros, nas questões, então se acostume com ele. Mas pode fazer a crítica e considerar um golpe. Se você pensar bem, e nós vamos ver isso aqui no transcorrer do nosso tema, nós não tivemos uma participação popular de maneira significativa, quase nenhuma. Então, quando falamos em revolução, falamos em uma mudança radical, uma mudança que vem da raiz, que muda a sociedade. Pode ter o predomínio dessa mudança no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto tecnológico, até no campo das ideias. Tá? Então temos alguns momentos, como a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o próprio cristianismo, essas coisas que mudaram radicalmente. Mas o conceito histórico aqui, sem a participação do povo, complicado. Não houve também uma mudança hierárquica social, né? Aqueles que estavam na base da sociedade não ascenderam à sociedade, como por exemplo na Revolução Francesa, onde a burguesia ascendeu, ou na Revolução Russa, onde os operários tomaram o poder,
Não tivemos isso daqui, tá? E nem tivemos uma mudança muito radical de pensamento, de forma de ver o mundo. Continuou como estava, a hierarquia, o trabalhador, todos lá no mesmo lugar. Houve uma troca das elites. E algumas nem saíram, só foram acompanhadas de outros grupos. E se você observar lá no seu livro, depois você dá uma olhada, pode ter agora, na página 12, tem uma foto muito interessante. Na posse de Washington Luiz, que é o presidente que começa agora, 1926, está escrito assim, ó, junto aos membros de seu ministério. E você vai observar que o Washington Luiz está bem no primeiro plano aí, ó, está com a faixa, tá? Cavanhaque, faixa, percebendo quem é? Então você vai para a nossa esquerda, 1, 2, e tem um personagem aparentemente de farda, e atrás dele quem você vê? Pois é, Getúlio Vargas. Então esse Getúlio Vargas, que fazia parte do governo do Washington Luiz, do ministério dele, é que vai ser o líder dessa revolução. Então perceba que é um rearranjo, tá? São dentro do próprio grupo que dominava, eles fizeram um movimento chamado Revolução de 30 e que vai culminar com a ascensão do governo Vargas ou da era Vargas. Portanto, o conceito de revolução é aqui muito questionável, mas ele existe e está lá. Bom, nós tivemos, para acontecer essa revolução, uma crise daquele pacto entre as oligarquias. Tá? Nós já vimos que havia uma crise dentro das oligarquias, visualizada no surgimento das dissidências. Então, dentro do estado de São Paulo, aqueles que não eram os produtores de café vão ser dissidência, que são outros fazendeiros que querem também o poder. Vai aparecer aqui um partido democrático. Estou dizendo que ele é democrático, é o nome dele, que vai confrontar com o PRP, o Partido Republicano Paulista. Tá? E existe aquelas oligarquias dissidentes que são dos outros estados, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Bahia, Pernambuco, que já estavam cansados dessa hegemonia paulista e mineira. Então temos aí uma crise. E essa crise vai chegar ao ponto máximo dela quando São Paulo e Minas rompem. Aí quebrou de vez. E aí, dentro desse problema interno, né, do próprio grupo que dominava, vai ser o momento das outras oligarquias falar, agora é a minha vez, e fazer o movimento. Tá? Nós tivemos também aqui, nessa Revolução de 30, a crise de 1929. O que tem a ver? A crise de 1929, aquela que começa nos Estados Unidos e que vira uma crise internacional, né, uma crise mundial, crise capitalista, ela vai atingir também o Brasil. Nós já vimos isso na produção do café. Então vai enfraquecer as oligarquias do café economicamente. Quem governava o Brasil era o Washington Luiz, paulista. Portanto, a pressão que São Paulo vai fazer sobre o Partido Republicano Paulista para que continuassem no poder, justamente para poder beneficiar, né, São Paulo, vai ser muito grande. Então Washington Luiz, ao invés de seguir o pacto e permitir que quem governasse fosse agora um mineiro, ele indica um paulista. Então aí uma quebra. Então a crise de 29 ela provoca uma crise econômica no Brasil, que é a produção do café, e uma crise política, que é a tentativa de São Paulo continuar no poder, desrespeitando aquele acordo com Minas Gerais. Veja,
poderia ter um acordo com Minas de continuar São Paulo. Já aconteceu isso em outros momentos, tá bom? Veja lá o esquema, vai perceber que teve uma sequência de mineiros, sequência de paulistas, só que aqui não é o caso. Minas tinha um candidato e queria o seu candidato lá, que era o próprio governo, né? Governador de Minas Gerais. Bom, então antes de ver outros contestadores, vamos então tentar seguir um pouco aqui. Quem vai governar o Brasil aqui é, depois do Arthur Bernardes, né, dos tenentistas, aquelas revoltas todas, vimos que eles vão se exilar ali na Bolívia, Paraguai e alguns na Argentina, e o Arthur Bernardes mineiro. Agora temos o Washington Luiz, que é um paulista. Quando eu falo que ele era um paulista, quer dizer que ele fez a carreira política dele aqui, né? Foi prefeito, foi governador. De nascimento ele era fluminense, ele era carioca, tá? Nasceu, havia até uma música na época, né? Que eu chamava de o Paulista de Macaé. E Macaé é uma região lá do Rio de Janeiro. Mas a despeito de ele ter nascido no Rio de Janeiro, a carreira política dele em São Paulo. Então, dessa forma falamos que ele era paulista, tá dentro daquela questão do café com leite. Bom, praticamente também ele ganhou as eleições, porque só tinha ele lá, né? Ele foi o único candidato, ganhou sem oposição, estava tranquilo. Ele começa o governo até com uma aparência, né, de mais democracia, de mais liberdade, né? Acabou com a censura. De cara ele vai acabar com aquele estado de sítio, né? No governo anterior eu falei que praticamente todo ele foi feito em cima de estado de sítio. Então deu uma ar assim, agora vai. Pero que não muito, tá? Já em 1927 ele vai colocar uma lei chamada Lei Celerada, né? E que praticamente volta, né? Ela vai clube militar fechado, pensa em crime ideológico, vai existir, então posições ideológicas mais radicais pode levar à cadeia. Isso faz com que o movimento sindical, né, que é movido pelas ideias aí, pela luta dos operários, mas em cima das ideias do anarquismo, do comunismo, do socialismo. Não pode, o Partido Comunista é ilegal. Então vê que fechou de novo, tá? O que se esperava um grande avanço não foi o caso. Lei Celerada, importante, está lá no nosso texto, na página 12, logo na coluna da direita, aí no primeiro parágrafo após essa foto que nós falamos aí, tá? Tem lá. Ele criou um lema, o lema do Washington Luiz era governar é abrir estradas ou construir estradas. E agora temos um telefone para dificultar aqui ouvir, mas vamos deixar fazer o quê, né? Pois é. Acho que já vai passar o telefone. Bom, a partir daí, o que nós tivemos? Uma oposição cada vez maior à Primeira República. Tá bom? Alguns exemplos aí que nós já vimos. Acabamos de ver movimento tenentista ou tenentismo. Com armas, percorreram o Brasil, sublevaram quartéis, tentando mostrar que esse negócio de eleição aberta, voto aberto, café com leite, política dos governadores, tudo isso era uma grande armação. Isso tinha que acabar, tinha que ter uma reforma política aí. Denunciaram isso. Nós tivemos também porque esse movimento começa em 22, né? Em 22 tivemos o movimento modernista. A partir da cultura, nós já vimos Semana de Arte Moderna, mostrando, fazendo críticas àquele pensamento da elite paulista, da elite brasileira, mas também dos setores médios, tá?
o, a construção, o crescimento do movimento operário, justamente com o aparecimento das fábricas, a chegada de imigrantes, sobretudo imigrantes italianos e espanhóis, com ideias anarquistas. A partir de 22, a criação do Partido Comunista. Então, dentro, né, que vai influenciar muito o movimento operário. Então, oposição. Tá? Inclusive, em 30, teve até um candidato do Partido Comunista. Os setores médios, tá? Você vai ter uma ascensão de setores médios urbanos, porque o mundo ainda é rural, mas o crescimento das cidades acaba trazendo novos problemas e, portanto, novas reivindicações de novos grupos, desde uma elite industrial, tá? Burguesa industrial, até aquele grupo de comerciantes com reivindicações próprias aqui. Então, já não aceitam com tanta facilidade assim esse domínio, tudo isso em função da agricultura, sobretudo do café. E diversos movimentos sociais. Alguns que parecem que não tem nada a ver com a questão, né, das oligarquias, mas que tem. Então nós tivemos alguns movimentos urbanos. Nós pega a revolta da vacina, a revolta da chibata, estão questionando justamente a questão da cidadania, essa questão da opressão, de tratar o cidadão como se fosse ainda escravo. Mas de alguma forma estão questionando o sistema político em que eles não podiam participar, o que sobrava para eles era participar da rua. E movimentos, vamos chamar de rurais, né? A revolta de Canudos foi acusada de ser monarquista, mas que tinha como grande problema a questão da terra, o latifúndio, a falta de trabalho, o mesmo no Contestado. O cangaço, muitos identificam o cangaço também ligado ao chamado banditismo social, né? Ele surge por causa de um contexto social que praticamente o leva nessa direção. Inclusive, quando se fala do fim do cangaço, justamente quando há uma certa modernização. Muda um pouco o foco só do campo, então aparecem empregos, porque as pessoas não tinham muitas opções. Então vamos para o banditismo. Então esses vários movimentos mostravam que a população que não participava do desfecho político também tinha o seu descontentamento e manifestava isso através de revoltas. Então tudo isso vai se acumulando, já falei a lei acelerada, né? Tudo isso vai acumulando, é como uma panela de pressão, tá? Mas como aqueles que governavam ainda estavam fortes o suficiente e havia um pacto, né, havia um acordo entre eles, era difícil de mudar isso. Complicado de mudar. Quando chega 1929, aí o desfecho é esse que nós falamos. Uma crise econômica que vai prejudicar economicamente a elite brasileira, que mandava no poder político, e uma crise política que vai fazer com que o atual presidente, Washington Luiz, descumpra um acordo. Porque quando ele sai candidato, né, único, né, e Minas Gerais fala é você mesmo, houve um acordo. Então você vai ficar agora, na próxima eleição, nós mineiros, o PRM, o Partido Republicano de Minas Gerais, é que vai